Recording in progress. Eu não consigo falar por causa da minha dentadura nova. Invisalign. Recording in progress. Horrível. Só um monte de... Eu já tenho esse sibilante, né? Imagina assim, né? Com Recording in progress. In progress. Esses dias eu falei num outro podcast que eu participo, Data Driven, que é Data Driven. Né? Não tenho reação pra isso. Exatamente. Como é que é o nome do filme? Meia-Noite em Paris ou Midnight? Não, como é que é o nome do filme? Drive. É Drive? Então, que driven é do verbo, né? Exatamente, essa é a minha ignorância. Isso aí é que dá em escola que não tem língua inglesa, né? Minha primeira coisa... O filho já sabe contar até 10 em inglês, já sabe as cores em inglês. Tá melhor, né? Pra te ver como uma infância importante, eu aprendi a contar em japonês, eu sabia algumas palavras em japonês por causa do karatê. Aliás, eu fiz a Marcela olhar um campeonato de kata nas Olimpíadas. Ó, já falei uma expressão, né? Ele não sabe falar driven. Driven. Mas eu sei o que é kata. Você sabe o que é kata? Não sabe. Então, eu não sabia. Também. Marcela, tem uma coisa na tela aí, na tua câmera, atrapalhando aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tem uma coisa. Aí, agora tirou. Melhorou? Certo, melhorou. Este é o Moda Importa. O Moda Importa tem o patrocínio de Dvoskin Cooks. Dvoskin Cooks está com a gente. Aliás, vai ter, eu vou revelar, a Dvoskin Cooks faz uma coisa bem legal para seus clientes, convidados, né? Eles fazem um campeonato de pôquer anual, que talvez possa ser 2 vezes no ano, onde o ganhador leva um Breitling para casa. Um dos melhores relógios do planeta Terra. Esse é o prêmio, né? Então tem prêmio também para segundo e terceiro lugar. E eu tava conversando com o João, que é um dos guris lá, né? O João e o Saulo. O João tava me falando que no último torneio, um cara aprendeu a jogar 1 mês antes e ganhou. Jesus, meu pai não pode ouvir isso. Meu pai é um super jogador de pôquer. Se ouvir isso, vai ficar arrasado. Exatamente. Vou escrever meu pai no campeonato. Então, quem quiser participar, procura o João e procura o Saulo, lá no Dvoskin Cooks, tá? Não tem nada a ver com o Moda. Mas eu acho que tem que ser cliente, claro, tem que ser cliente, né? É isso aí. Então, convidados. Meu pai já não ia. Vá falar com eles para eles convidar. Mas se eles não convidaram vocês, aí você não é um convidado, você vai perder esse Breitling, né? Ou de disputá-lo. Essa é uma daquelas coisas que a gente fala muito aqui no Moda Importa, né? De marcas em geral, que é proporcionar experiências para seus clientes, e não legal, só. Né? Eles vão, para quem é fora de Porto Alegre, eles vão para um restaurante muito famoso, que é um lugar muito famoso, não é só um restaurante chamado 300. Fecham o 300, aí tem um climão assim de aquela luz bem, sabe? Tipo, campeonato de pôquer do 007. Sabe? Esse clima aí. Também está com a gente Água da Pedra, aqui, ó. O consumo de um produto antes e o consumo de um produto depois, né? Tá aqui as garrafinhas de Água da Pedra, quem está nos escutando aí em algum tipo de podcast, porque a gente também tem em vídeo, o Moda Importa também está Videocast. Em vídeo. Grupo IES está com a gente está numa brincadeira com os nossos amigos, acompanhando nossas redes sociais, né? A gente está falando sobre a amizade e o que tem a ver a amizade com a nova Jeep Commander, né? Que está chegando. Ela é fabricada também no Brasil, mas ela chega ao mercado agora em outubro. O que tem a ver? Nós estamos contando esse vínculo, assim, porque vai ter um grande evento. Vai ter um grande evento. Sabe o que tem a ver? Que todas as amizades cabem em um Commander. Ela é tão grande que dá pra gente levar basicamente todos os nossos amigos de verdade ali dentro. Cabem 7 pessoas, né? E também está com a gente, olha que coisa linda essa lista aqui de Dvoskin Cookies, já falei de Água da Pedra, já falei de Grupo IESA, já estão perambulando nas nossas redes sociais, pelo menos agora nesse dia que a gente está gravando, que é 29 de setembro de 2021, também a história nossa com a Viva Bartzen, né? Móveis planejados, adequados ao que você quer. A gente transformou 2 ambientes aqui dos meninos, né? Fez de um quarto uma brinquedoteca e do outro quarto um quarto para 2, caras com um escorregador e local para leitura e para estudar. É uma história muito bonitinha sendo contada, porque ela tem um início, meio e um fim. E a gente vai contar, através de episódios lá no nosso Instagram, essa história muito linda com a Viva Bartzen. E Nelly está com a gente. Nelly está com a gente, parceira aqui do Moda Importa, também parceira nas redes sociais da Marcela. Produtos de limpeza com uma pegada diferente, né, Marcela? Como a gente tem essa particularidade de sermos casados, termos filhos e gravarmos em casa, eu no meu estúdio closet e tu no teu escritório estúdio, que é parede com parede, também para quem não sabe, lá atrás daquele espelho, ó, são as costas do escritório onde o Luciano está. Mas enfim, não vem ao caso. Como temos essa particularidade, acabo de ver passando aqui na minha frente um balde com Nelly.
dentro, em direção ao banheiro. Esse balde agora contém lima da Pérsia no seu desinfetante, que eu acho, tô para dizer que é o melhor cheiro sentido até agora aqui em casa, de todos os cheiros super diferentes, super marcantes de Nelly, acho que lima da Pérsia tá ganhando. Mas enfim, realmente uma particularidade, porque o balde acabou de passar aqui na minha frente com o Nelly. Um beijo para quem nos ajuda aqui na casa, Pra que é a Tamara, Tamara. né? E Não um sei beijo se ela pra queria ser exposta, assim, no podcast, mas sim, a Tamara acabou de passar aqui. E um beijo para Nelly. Nelly se escreve Nellly. Então, obrigado, a galera que está com a gente aqui no Modo Importa, né? Também junto. Porque sempre é uma coisa meio trabalho junto, né? A gente trabalha no Modo Importa e também nas nossas redes sociais ali. Né? Isso. Essa é a nossa parceria comercial. A nossa parceria, que eu não chamo só de comercial, né? Uma parceria de verdade. Bom, Marcela, vamos a Paris? Ai, vamos. Tô com Não tem saudade de ir pra Paris. dinheiro, que pena. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas o assunto é Paris porque tem uma coisa bem interessante acontecendo por lá. Há algumas coisas interessantes acontecendo por lá. E uma das nossas vontades no Modo Importa aqui é tirar essa aura boba. E tem um porquê, né? Porque moda é arte também, assim, de um afastamento da grande parte da sociedade. Quando a gente discutia moda, né? A gente fala para um nicho e o Modo Importa fala para um nicho. A gente sabe disso. Ah, claro. Mas sim. a vontade do Modo Importa é tentar transformar aquilo que aparentemente é um nicho em algo que pode tocar a vida de todo mundo. Né? E eu acho que hoje, nesse passeio por Paris, assim, a gente vai conseguir realizar essa tarefa que a gente tenta aqui, já estamos no 25º episódio, né? Então eu acho que a gente se propôs, né? E principalmente por estarmos falando aqui de alguém que trabalha com isso, de alguém que, como tu mesmo diz, gosta de se colocar como um ignorante. Eu não acho que tu seja um ignorante, mas eu acho que tu te coloca aqui como ignorante para que a gente possa furar essa bolha, né, da moda e desse nicho e trazer toda essa gama de importância do mercado, enfim, design, comportamento, autoestima e tudo isso que a gente sempre fala que o Moda Importa né? Então, sim, continue, por favor. Então, assim, a gente vai trazer uma coisa bem interessante. Tá, vamos lá. O que está rolando em Paris, Marcelo? O que rolou em Paris? Por que Paris é importante agora aqui? Tá, vamos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, e não é sobre isso que a gente vai falar, mas dar uma importância para este momento, como tu falaste, 29 de setembro de 2021, que a gente está tendo semana de moda, de prêt-à-porter em Paris, presencial, 100% presencial, novamente. O que é prêt-à-porter? Semana da moda prêt-à-porter. Prêt-à-porter, pronto para vestir. É a moda da loja, né, que a gente compra pronto e sai usando. Não vai fazer sob medida, não é uma alfaiate, não é uma costureira, não é alta costura, como a gente já trouxe aqui várias vezes, é a roupa essa aqui, que a gente pega do cabide e pode colocar. E é um bafafá, porque gente do mundo inteiro, imprensa do mundo inteiro. São marcas desfilando que a gente vai comprar na loja. Marcas desfilando, exato. Claro que sempre com esse pé muito mais na apresentação, na arte, no marketing, do que efetivamente a peça exata, como vai estar no exagero, um certo exagero, né? Por vezes sim, por vezes não, às vezes é a peça... Perfeito. A gente vê muito mais isso na alta costura, mas o prêt-à-porter também tem, lógico, a peça ela é quase que um piloto ali. O que acontecia? Acho que é legal a gente falar dos desfiles da Semana de Moda. Antes, a Semana de Moda era uma semana de imprensa, era a Press Week. Ela começou como sendo uma semana em que as marcas convidavam a imprensa especializada, do nicho, como a gente está falando, para verem a coleção. E não só a imprensa, depois se expandiu para os compradores, porque quem são os compradores? As pessoas que compram para suas lojas multimarcas ao redor do mundo. Então, a gente tem aqui uma boutique, sei lá, X, em São Paulo, que vende diversas marcas, ela vai para semanas de moda para escolher o que ela vai trazer na próxima coleção. Então, ela assiste esses desfiles, vai aos showrooms e adquire essa coleção. Isso se dá em todos os tamanhos, desde a alta da prêt-à-porter em Paris até os showrooms aqui que vendem as nossas marcas brasileiras. São os representantes, digamos assim, né? Então, apresenta para a imprensa o que vai ter. Dito isso, a Semana de Moda de Paris está acontecendo novamente presencialmente, com aquele burburinho, toda a movimentação que uma Semana de Moda traz para a França, para Paris, né? Depois de 2 anos pandêmicos, a gente teve a alta costura, que a gente falou aqui, ali no começo do ano, primeiro semestre, então agora, setembro, um clássico, já teve Nova York, a gente já teve Tóquio, a gente já teve Londres e agora Paris. E aí tem inúmeras blogueiras e
imprensa e celebridades desfilando, toda aquela estrutura do marketing. Mas, paralela à Semana de Moda, e todas as marcas que a gente adora dizer aqui, porque fazem muito bem o que fazem, que lá estão desfilando, tem uma coisa que aconteceu, que é o Arco do Triunfo, dos grandes monumentos, talvez, assim, característicos desta parte turística de Paris, porque é uma região extremamente turística. A gente falou aqui sobre a Champs-Élysées também em outro momento, que eu acho que foi quando eu contei aquela história do roubo dentro da Louis Vuitton da Champs-Élysées, que inclusive está com pedindo para te comprar. Dos chineses pedindo para eu comprar, que inclusive eu vi fotos de filas fazendo a volta nesta mesma loja, ou seja, as filas continuam iguais, a pandemia não tirou esse interesse por visitar essa loja. Na ponta da Avenida Champs-Élysées, numa das pontas, lá, existe o Arco do Triunfo, esse monumento, como o nome diz, um arco. Na outra ponta, numa linha reta, uma avenida enorme e larguíssima, existe o obelisco da Place de la Concorde, da Praça da Concorde. Após a Praça de la Concorde, vem os Jardins de Tuileries, em sequência. Isso tudo é, assim, talvez o eixo principal do turismo do Marco, porque vindo para cá do Tuileries, tu já tem o Museu do Louvre. Então, assim, é uma caminhada que tu pode seguir quase em linha reta, que tu faz todo esse eixo monumental, sabe, de Paris. E esse eixo foi construído, foi projetado pelo Barão de Haussmann, que eu não sei, nunca soube pronunciar direito o nome dele, mas eu falo Haussmann mais pro alemão do que pro francês. Foi quem projetou a cidade como ela é hoje. Paris, toda milimétrica, aquela foto aérea que a gente vê de Paris, que tu vê os recortes das avenidas e das ruas, quando a Paris deixou de ser aquela Paris medieval das ruelas, dos esgotos, digamos assim, ela se tornou essa Paris projetada, uma cidade projetada para as grandes avenidas. O Arco do Triunfo, por exemplo, dali do arco sai um sol de avenidas. Agora eu não me lembro, acho que são 11, vou confirmar a informação. Ruas que o arco está aqui, todos esses eixos são de avenidas que distribuem para o restante da cidade. Então é uma cidade extremamente planejada e por isso tem essa linha, esse eixo monumental, digamos assim. O Arco do Triunfo está no momento embalado num papel, num tecido, na verdade não é um papel, num tecido cintilante. E aí tu fica pensando, bom, estão tapando, porque acontece muito em cidades com muitos monumentos históricos, principalmente no velho mundo, como a gente diz, né, de se taparem, às vezes, as fachadas dos museus e dos monumentos quando está havendo uma restauração de igreja, de monumentos, de torres, etc. E aí, do jeito que ele está embalado, a primeira percepção é, estão restaurando. Mas não, isso é uma instalação artística. É uma instalação artística de Cristo. Então, falando assim, fica uma coisa assim que é um búlgaro. O nome dele completo é Cristo Vladimirov Yavachev, deve ser assim que se fala. Yavachev. Na verdade, Cristo, o búlgaro, e Jean-Claude, a mulher, esposa dele, francesa, foram um casal, trabalharam juntos durante muitos anos, e agora, recentemente, finalmente conseguiram executar o envelopamento, ou, como dizem em inglês, Arc de Triomphe Rapid. Rapid é o nome da instalação, ele embalado, né? Depois de, sei lá, 40 anos, faz os cálculos em 1962, estamos quase em 2022, então quase 40 anos de... 50 anos. Eu sou horrível em matemática. Sim. 62 a 2022. Tem um detalhe muito importante, que é o seguinte, ele morreu ano passado. Exato. Por isso, uma instalação póstuma de Cristo. Exatamente, né? Esse Cristo tem um H ali, né? Pra diferenciar um pouquinho. Se bem que no inglês também tem, né? Mas beleza, vamos lá. Por que isso entra no modo importa, assim, de alguma maneira? A gente estava até discutindo sobre isso antes, né? A gente tem diversas maneiras de encarar a moda. A gente acha que a moda, ela é um monte de coisa. Teve um episódio aqui que a gente falou sobre aquele moletom todo rasgado da Balenciaga, né, que estava sendo vendido aqui no Brasil por quase 20 mil reais na Farfetch. A Farfetch meio que abre para algumas boutiques botarem ali à venda também. Então tem toda uma história que a gente contou, tipo assim, cara, na real é o seguinte, se a gente pensar como um moletom rasgado, ninguém vai comprar, é patético, mas aquilo que está à venda ali é uma outra situação. A gente foi atrás de quem desenhou, por que desenhou, em que época desenhou. Relembrando rapidamente, o cara queria mostrar que é uma época de
de não fartura, um momento que o mundo praticamente fecha, né? E não era só linkado à pandemia, mas a diversas outras coisas. Tinha um ato político ali. Né? As Sim, pessoas que sim, sim. compram, para quem que é o moletom? Não é para quem está se protegendo do frio, porque aquele moletom, ele é todo rasgado, não vai nem acontecer isso contigo. Aquele moletom é para um público muito selecionado que compra roupas pensando que aquela roupa é uma obra de arte, porque ela está Exato. contando algo, tem um exagero ali. Entende? Mas é o bobo que compra. Talvez, daqui a pouco ele possa vender, que ele pagou 16 mil reais, daqui a 20 anos cresce isso aí, ele vende corrigindo a inflação por 200 mil, sei lá, né? Sim. Acontece, né? A É de aquilo Voskin que a gente Cooks, falou. a de Voskin Cooks sabe muito bem disso com marcas de relógio. Ela vende Breitling, ela vende Rolex, ela Sim. vende agora Cartier, né? Rolex, tu compra o Rolex e, incrivelmente, depois de 5 anos, ele vale mais do que quando tu comprou. Uhum. Né? O que Claro, você dependendo do comprou para modelo. usar no seu corpo que vale mais 5 anos depois? Uhum. Né? Dependendo do modelo do relógio, ele vai valer mais. Beleza. Então, tem uma coisa de arte, de um monte de coisa ali. A provocação desse envelopamento, e aí vai ao encontro do que nós tentamos aqui no Modo Importa, é dizer que para trás de tudo isso aí tem uma provocação que chega na vida de todo mundo. Inclusive de quem Exato. tá cagando pro Arco do Triunfo, que nunca quer ir para Paris, vai gastar muito mais, né, quando tiver sua grana para ir para uma praia do Caribe, no Nordeste, e não tá tudo certo, não tem absolutamente nada, né? É mais legal ir para uma cidade entendendo todos os seus processos, digamos assim, né? Todos os seus. Uhum. Esses dias eu li um texto do André Fran, é um comunicador, um jornalista, né? Participou de alguns Era uma Vez no Oeste com a gente, que ele disse que quando ele chega numa cidade, ele viajou muito. Ele tem programas de viagem com amigos dele. Ele chegava numa viagem, ele ia para os museus. Uhum. Já ia direto para o museu da cidade. Claro que as maiores cidades têm mais informação sobre isso, blá, blá, blá. Mas assim, aí ele via, ele entendia a história da cidade, e a partir dali o momento era diferente. A viagem é diferente, a escolha de Claro, onde ir é concordo. diferente, né? E o que é uma ideia muito legal. Tem gente que, sabe aqueles ônibus de 2 andares, ou sei lá, de 1 andar, ou que tu É, passeia assim. drop-in, drop-off, aquele O sobe e drop-in, desce drop-off, nos... exatamente. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Tem gente que fala, o primeiro turno aí tu vai ver todos os lugares lá, e depois tu volta onde tu quer. Uhum. Porque ali também, bota o fonezinho Uma de ouvido, estratégia. tem que ser um pouquinho nerdzinho, né? Bota o fone de ouvido, vai ali, né? Vive a situação. Caminhar pela cidade, né? Fazer uma geral da cidade, entender um pouco, ver o povo, Exatamente. sentir essa cidade para depois Tem absorver. cidades do mundo que têm uma capacidade de naturalmente, né, serem e terem obras de arte. Uhum. Paris é uma cidade assim. Nossa, um museu a céu aberto, claro. Né? A provocação do Cristo com esse envelopamento para a gente prosseguir o nosso programa, Marcela, qual é? A provocação dele é de que a cidade já está tão habituada com aquele monumento, com aquela obra de arte ou com aquele pedaço de história ali, que nem se olha mais. Tu passa do lado, tu passa de carro numa dessas avenidas, tu circula de ônibus, passa pelo lado, de metrô, passa por ali, e tu já não olha mais para aquele detalhe, para as minúcias, tu não sabe a história. Muitas e muitas e muitas vezes tu mora na cidade e tu não sabe a história daquele lugar, daquele arco, daquele monumento, daquele museu, etc. Então, envelopar esse monumento dá uma nova cara. Literalmente tu envelopa, tu remodela, tu empacota para presente, né? Um monumento desse tamanho, dessa importância. Então tu dá uma outra visão, que é uma visão da arte, talvez é a visão muito própria do Cristo Jean-Claude ali, que é de arte moderna, etc. Mas para que as pessoas voltem o seu olhar para um monumento tão histórico, novamente, e um outro olhar, e não aquele olhar do detalhe de Napoleão e do que aconteceu ali, das tropas e disso e daquilo que tem desenhado ali, e sim transformar aquilo, ter um chamariz de novo para aquilo, faça com que as pessoas venham para lá e olhem para lá e fotografem aquilo com outros olhos e com uma outra, e acho muito interessante porque parece estar funcionando, assim, é óbvio que é particular, como tudo na arte, né, a gente viu pessoas ali, ai, que coisa horrível, mas a grande maioria das pessoas vai e tenta tocar, pelo que a gente tocar para sentir o tecido, ver se o tecido é grosso, não é, qual é a textura, quanto tem ali, são, sei lá, 25 mil metros de tecido, foram 95 pessoas para envelopar esse Arco do Triunfo. Então, a gente não está falando de um pacotinho, a gente está falando de um pacotão que é um símbolo de uma cidade. Assim como ele já envelopou o parlamento em Berlim.
o Reichstag, né, que é também uma instalação, tem um teto de vidro, ele também já envelopou. O que significava envelopar o parlamento, né? Eu lembro que na época ele disse que fechar o que tinha lá dentro era um pouco a antítese do que aquela democracia alemã pregava, porque é a transparência, a democracia, né, como um todo, o estar aberto ao público, ao povo. A história da Alemanha é louca, né, porque ela tem o maior dos crimes, né, protagonizado Sim, Holocausto. por um presidente, vou chamar de presidente, né, que é o Adolf Hitler. Mas assim, essa semana a Alemanha nos ensinou uma coisa. Essa semana a Angela Merkel tá de saída, né? Tá saindo depois de 16 anos de poder. Ela perdeu a eleição, porque o partido dela perdeu a eleição para o outro partido que é a oposição, mais ou menos. Porque o novo chanceler, porque o partido ganha, o partido decide quem vai ser. Claro, o novo chanceler, ele é um homem que é o ministro da economia da chanceler Angela Merkel. Então, tipo assim, é meio um nó pra gente, entende? Porque é a oposição que ganha, mas a oposição tá ali dentro. Por quê? Porque eles fizeram um acordo, os partidos, para governar a Alemanha. Não, beleza, vamos governar juntos? Vamos. O que tu me dá? Eu quero a chave do cofre, eu quero o ministério, beleza. Mas aí o que tu vai me dar? Não, tu vai me dar votos nisso, beleza. E a Alemanha... a maioria no parlamento, a minoria no parlamento, e isso dá essa força de governo. Porque eu quero focar nisso no meu governo, e aí tu foca nisso e vai ajudando. Tanto é quem vai governar é o próximo ministro da Economia. Isso aconteceu no Brasil uma vez. O ministro da Economia ganhou uma eleição no Brasil. Foi o Fernando Henrique Cardoso. Só que ele era o ministro da Economia do Itamar Franco, entende? Tipo assim, não foi uma luta. A eleição foi Fernando Henrique Cardoso contra o Lula, ganha o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava embalado no Plano Real. O Plano Real economicamente movimentou muitas pessoas da classe E para D, da D para C, da C para B, da B para A, né? É um acontecimento na história do Brasil. Acabou a inflação. Imagina, algo que acabou com a inflação. Quem lembra, os mais velhos aqui vão lembrar disso. Aberto todo isso aí para falar da Alemanha, voltamos para Paris, voltamos ao principal, e eu quero agora aqui emendar com outro assunto. Estamos eu e a Marcela acompanhando avidamente, de preferência nos domingos à noite, uma série baseada, a série está na HBO Max, e essa série é baseada num filme do Ingmar Bergman, chamado Cenas de um Casamento, né? Se procurar por Cenas de um Casamento vai aparecer, mas Scenes from a Marriage. O que acontece? É um casal em crise, e tu vai acompanhando a crise. É tudo muito óbvio, ou mais ou menos óbvio que vai acontecer. Tem poucos plot twists. Só que os diálogos são tudo muito ambíguo. Os diálogos são tão poderosos que tu fica ali prestando muita atenção nisso. Para mim a série é linda, ela até agora, eu não olho muitas séries no ano, né, mas das séries que eu vi, as de lançamento do ano é a série mais legal até agora, e ela não acabou. Ela tá, exato, ela está sendo exibida, né, ela entra aos domingos, já vimos 3 episódios, são episódios de 1 hora, e ela tem mais 2, são 5 para encerrar. Ela é um curta, né, uma minissérie, né, uma minissérie que ela tem fim, essa minissérie. Claro, até porque ela é baseada em cima de um filme, então tudo mais, né? Os adoradores do filme falaram, olha, o filme ele tem mais silêncios, né? Essa série é muito falada, e aí eu até contra-argumentei com quem conversava comigo assim, porque o mundo hoje é mais falado, o mundo hoje é de poucos silêncios. Os casais conversam mais, porque tá tudo não é um filme uma série adequada a um casal antigo, não. Ela trabalha no Vale do Silício, viaja o mundo, ele é um professor universitário, né? Então tá tudo adaptado ao que tem hoje aqui. Sim. Ela é uma reinterpretação, né? Na verdade, ela é baseada no trabalho do Bergman, porém para 2021. Eu acho que é sempre contextualizar, né? Isso aí. Não é uma regravação simples, pura e simples. A provocação de Crystal no Arco do Triunfo em Paris é falar para a cidade que há uma obra ali que tem uma história, e quem não, como diz o Peninha, quem não conhece essa história é mais ou menos assim, está fadado a sofrer dela e continuar sofrendo, né? E a provocação é: por que a gente não presta atenção em coisas que estão na nossa cara, que tem uma história, que a gente se acostumou e que a gente acha que pode ser só uma amontoado de cimento? Que é a provocação do Moda Importa com moda. Moda às vezes é fútil e às vezes é muito complexa, muito linda. Tem histórias muito legais em cima disso aí. Fora a obviedade. Mas todos usaremos, todos participaremos. Ninguém fugirá. Ninguém fugirá disso, né? Todo mundo vai usar um artefato de moda. Sim. Até porque as leis colaboram com a moda.
Porque sair pelado tem penas, né? E dependendo do país, a pena vai ser mais pesada ou não. Os scenes from a marriage, os cenas de um casamento. É que tá difícil hoje, tá o difícil, inglês. Tá difícil. A provocação dele, e a provocação do original, é a sacudida de uma relação. A gente vive tanto aquilo, tem ela diariamente, a cada segundo, que daqui a pouquinho a gente não nota que tá perdendo alguma coisa. Uhum. Né? Ou que não está olhando, né? Não é nem o está perdendo, é que não por prestou não estar atenção. olhando, não estar prestando atenção, a gente pode perder, e aí perder o rumo. Eu não vou dar nenhum spoiler da série. A provocação lá no Arco de Triunfo é exatamente isso, para a população não só, né, a população do mundo e não só os moradores de Paris, porque Paris é uma cidade habitada pelo mundo. O mundo passeia em Paris. Então, eu acho muito legal esse jogo, assim, que cruza com moda, claro, né? De para quem a gente está olhando. Uhum. Qual é o nosso foco? O que transforma? Onde o nosso olhar presta atenção? O que é exatamente? Às vezes eu conversava com um amigo meu e ele falava assim, como é que tu consome as coisas? Assim, eu falei, cara, por exemplo, futebol e esportes, eu consumo com o meu celular. Com ele aberto, né? Tipo assim, eu vivo um jogo de futebol, de beisebol, de futebol americano, de basquete, Olimpíadas com o meu celular aberto, não necessariamente só buscando alguma coisa sobre aquele jogo, né? Ou sobre aquele certame, aquele campeonato, mas, sei lá, eu vivo ele. Mas tem alguma coisa que o celular tem? Em filmes e séries eu largo no celular. Eu largo ele. Para imergir, para prestar atenção. E tipo assim, imergimos no quê? Ou melhor, qual é a decisão para imergir? O que hoje no mundo existe para nos provocar uma imersão? O que te faz largar o celular para estar ali, digamos assim, 100%? E o que faz a pessoa voltar a olhar para um monumento que ela vê todo dia? Porque, Marcela, na real, é o seguinte, a provocação inicial e até óbvio agora, a gente vive para achar coisas que nos chamem a atenção, que a gente dê atenção para elas, e são as coisas que realmente transformam a nossa vida. Tem consultórios de psiquiatras, né, divãs de psicólogos e psicólogas, eles estão lotados de pais em crise. Uhum. Quando eu falo pais, é pais e mães, né? Em crise, que não prestam atenção nos filhos, que o celular é um problema, porque o celular tem um mundo ali dentro, né? Não é apenas um artefato, assim, sabe? Então, a provocação que eu queria fazer agora aqui, e que esse monumento faz, que os cenas de um casamento faz, e que é a nossa vida, Marcela, a gente fica o tempo inteiro tentando achar algo que nos prenda, né? E aí, as coisas que nos prendem, elas acabam, em algum momento, virando algo que não é mais tão importante. E aí, o porquê? A culpa é de quem? Tem culpa? Não tem? Um amigo meu, cara, fiquei 9 anos com a minha esposa, a gente se separou, não deu certo. Assim, não deu certo. 9 anos. 2 filhos. E não deu certo. Deu certo. Porque criaram um padrão de relacionamento que tem que ser eterno, que blá blá blá, que é um monte de coisa, e beleza, tipo assim, de novo, eu não tô aqui para mudar padrões, blá, blá, blá. Não, ao contrário, eu tô aqui para dizer que, tipo assim, o que nos busca, qual é a provocação do Moda Importa de hoje, numa coisa linkada numa cidade que vive moda e blá blá blá, exatamente essa, sabe? Onde que a gente tá errando? Inclusive, me chamou atenção agora, eu fiz um link, já que estamos falando de Paris e de toda essa provocação do Cristo no Arco do Triunfo, a semana de moda acontecendo, eu pego meu celular. Como tu consome futebol? Tu diz que consome ali em vários canais, olhando. Como é que eu consumo moda? Da mesma maneira que tu consome esporte, tá? Com muitas abas, digamos, abertas, recebendo informação de diversos veículos que eu sigo, que eu gosto, que eu vou atrás. Assim, eu tenho acompanhado a Semana de Moda de Paris. O que eu vejo? As pessoas todo mundo no seu canal, no seu celular, fazendo a sua cobertura, e aí eu fico pensando, será que essas pessoas que estão lá na primeira fila, depois de muito tempo sem um desfile presencial, assim, uma semana de moda tão robusta como a que está tendo agora, cobrindo, assim, filmando, tweetando, postando, elas estão absorvendo o que elas estão vendo ali?
ou elas vão ver depois nos seus próprios canais, ou nos canais dos outros, porque tu tá ali, na frente do Arco do Triunfo, tu fotografa, tu filma, tu vira as costas, tu vai embora, ou tu tá sentado no desfile, tu fotografa, filma, tá cobrindo, tá isso, tá aquilo, porque é material, é conteúdo, é o trabalho da pessoa, é a mídia, é o blogueiro, é o influencer. A informação, ela é absorvida ali, tu realmente presta atenção quando tu tá ali, ou depois, quando tu novamente pega o celular, mesmo que seja para rever os teus vídeos, para ler o que tu escreveu, para... É uma baita pergunta, porque, tipo assim, o ser humano, né, a gente teve um estudo muito profundo com presos americanos, prisioneiros americanos, que ficaram tempos naquela pior de todas as celas, a solitária. E o cara que mais tempo ficou numa solitária, os caras estudaram o cérebro dele, morreu no cérebro dele, morreu exatamente isso. A parte que coloca o jogo coletivo, o processo coletivo de viver. Né? Nós somos feitos para sermos coletivos. Sim, somos seres o ser sociais. humano aliás, nós, quase todos os seres vivos. Sim, a gente claro. anda em manadas. A gente vai para uma savana africana, os elefantes, os leões, as hienas, os rinocerontes, os crocodilos estão em manadas. Né? E ali o convívio sensual, eu falar, né? O convívio sensual e social está absolutamente preso em ter isso aí. O ser humano que foi afastado da sociedade, ele teve um dano cerebral. E não esse dano cerebral foi permanente, que ele não tem mais alegria de viver. Eu ia dizer, talvez essa seja o fundamento de isolá-lo, né? Nenhum juízo de valor aqui sobre o tipo de condenação e tal, mas se tu for pensar, qual é o fundamento de deixar alguém isolado? Porque a pessoa pode beirar a loucura de ficar ali dias, meses, anos, com ela mesma, com seus pensamentos numa cela, numa parede, enfim. Sim, porque o ser humano foi feito para se movimentar, o ser humano foi feito para conversar, foi feito para procriar. A procriação depende de, no mínimo, mais um ser humano. Então, tipo assim, as provocações dos artistas, a provocação do Ingmar Bergman lá atrás, tipo assim, porque a gente... o que acontece? Houve uma sofisticação nas relações humanas, né? A gente andava em bando... surge de alguma maneira a monogamia está muito linkada ao espaço geográfico, né? Eu tenho os meus de sangue, mas antes uma mulher, ela tinha filhos de vários homens tinham filhos com muitas mulheres. Então, tipo assim, a organização social, ela foi naturalmente, primeiro ela vem do campo, de onde todos saímos, né? Aí eu tenho o meu cantinho de terra, porque aqui vai ser mais fácil plantar, é mais fácil viver aqui, se eu tenho uma terra para comer. Assim que a gente vai se descobrindo numa sociedade. Aí daqui a pouquinho tem a fazenda da Marcela, a fazendinha da Marcela, do Potter, do não sei quem, blá, 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 e daqui a pouco tem uma cidade. Tem uma cidade ali. Né? Daqui a pouco tem alguém que compra a alface que a Marcela planta, o tomate do que o Potter planta, junta com alguém lá que desenvolveu o arroz, bota tudo numa venda e começa o comércio. Né? Em vez de eu começar a trocar, me dá uma alface, me dá não, mas é difícil fazer, cortar carne. Tem que matar, realmente, então me dá mais alface. Tipo assim, aí começou a ter valor nas coisas. Eu tô encurtando e tô sendo grosseiro aqui, né? Mais ou menos isso. Mas assim, as provocações da semana que a gente traz aqui no Moda Importa, que é uma série e que é uma obra de arte que demorou 40 anos, mais disso, para ser desenvolvida. Desculpa, essa correção eu devia ter feito antes, foram 60 anos. 60 anos, não? Então, mais de meio século para ela acontecer e provocar algo, ou seja, há meio século já tinha gente incomodada, alguém incomodado, um búlgaro incomodado com as pessoas passearem por uma cidade e não anotarem, né? Entra dentro, leve você, querido ouvinte e telespectador, né? Pelo que a gente luta para ter atenção? E depois de atenção conquistada? Eu, por exemplo, lutei por a atenção de uma pessoa chamada Marcela, né? Aí eu lutei para essa atenção, a gente formou uma família, né? E agora, qual é o nosso desafio? Não sei se é essa palavra, né? O que eu tenho que fazer para Marcela prestar atenção em mim? Eu ainda ser importante para ela. E a Marcela, o que nós estamos fazendo aqui, Marcela? Nós estamos interpretando violentamente uma obra de arte, uma minissérie. Porque é disso que a gente vive.
E A sabe gente qual é a vive disso, graça? quer dizer, a graça da vida é ter essas. Não a provocação da arte, mas tipo assim, é a arte que nos empurra para alguma coisa. É Não, uma é música a sertaneja que nos cutucada. faz chorar, entende? Sabe? É. Qualquer É, tipo de arte. a meu ver, a graça é justamente as diferentes interpretações. Eu e tu, frente ao Arco do Triunfo envelopado, frente ao desfile da Dior, super anos 60 que aconteceu ontem, ou frente ao cenas de um casamento baseado no Ingmar Bergman, temos um tipo de reação que não é igual um com a outra, mas que traz determinadas reflexões e que faz determinadas provocações, que é completamente diferente de outras pessoas, de outros lugares, de outras culturas, com outros, principalmente com outros históricos, com outras bagagens, sabe? Eu acho que isso é o que faz a nossa interpretação, tanto da obra de arte, quanto do desfile de moda, quanto É, da série, que qua- entra em obra de qua- arte, enfim. quase sempre a gente causa danos, né, para alguma coisa porque a gente escolhe mal as palavras, né? A gente gasta algumas palavras, a gente classifica e usa adjetivos errados para depois não ter o adjetivo certo na hora certa, né? Por exemplo, assim, consumir arte, querido ouvinte e telespectador, repito as duas palavras, é apenas um miserável, no sentido de miséria, não porque ele quer ser miserável, mas por estar em situação miserável, não consome arte. E se uma hora da miserável vida de fome, de desalento, de falta de teto, de falta de uma temperatura, de falta de água e tudo mais, ele escutar uma música, ele está consumindo arte. Na real, quando a gente datou a arte, a gente classificou, a gente selou a arte como obras de arte, né? Claro que tem o suprassumo. É óbvio que tem os gênios da humanidade. Sim. Agora, a arte, que é a que move a gente, que nos tira de uma normalidade, que nos tira de um dia de trabalho, que nos faz, né? O que os escravos faziam quando voltavam para dormir amontoados não sei como classificar aquilo, né? O que os escravos faziam nos navios negreiros? Cantavam, dançavam, para esquecer da miséria que a vida largou na cara deles. Então, na real, a palavra arte ela foi muito mal colocada, porque todos nós só estamos vivos porque em algum momento tem arte. Como é que a gente chama, Marcelo, um golaço do Messi? Uma obra de arte. Porque aí é o melhor de todos. Sim, e tem diversificações, né? A gente pode dizer que é uma obra-prima, que é uma pintura, que é isso, que é aquilo, não especificamente falando da técnica utilizada, e sim como um elogio, como um dizer que é muito bem feito, ou que é muito primoroso, que é muito bem executado. E a gente tenta trazer isso aqui também quando a gente fala, eu vou sempre tentar puxar para moda. Lembrando que a gente está fazendo moda importa, né? Quando a gente fala de uma peça de colecionador, ou a gente conta a história de determinada bolsa que demora não sei quantas horas, que foi feita baseada no pedido de uma atriz, blá, 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 a gente está falando de tudo isso, de marca, de comportamento, de moda e de arte junto. Então, assim, a gente não precisa colocar esse peso snob ou inalcançável na arte, né? De que tu vai. Ninguém está aqui falando em compras de quadros milionários em leilões. A gente está falando de ir num shopping center da nossa cidade com os nossos filhos num domingo à tarde e eles terem a sua atenção voltada para um painel de grafite que tem lá de determinado artista, porque é colorido, porque chama a atenção deles, porque fala a língua deles e quererem fazer uma foto, pedirem do alto dos seus quase 4 anos, mamãe faz uma foto aqui porque ele achou muito legal. E isso o que é? É arte. Então, assim, trazer isso para o cotidiano, né? Para o nosso dia a dia, eu acho que é por aí. E talvez o Cristo, ao envelopar o Arco do Triunfo, fazendo com que todo mundo se voltasse ao monumento histórico, com uma nova visão, também traga o Arco do Triunfo para a realidade, para mais realidade daquelas pessoas e daqueles turistas, daquela gente que está passando ali embaixo, sabe? Porque também tem isso, é muito o passar ali no ônibus aberto de 2 andares, no drop-on do Prof, passar embaixo do Arco do Triunfo, ouvindo um fone que alguém conta uma história, o arco foi construído, blá, 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 blá. O quanto daquela informação tu absorve? Digo o turista médio, né?
que tá ali tendo contato pela primeira vez com aquilo. Será que agora ele passando no arco e ouvindo, o arco está envelopado por uma instalação assim, 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 e tu não conseguir ver o que tem por baixo, tu só vê o formato do arco, e mesmo assim tu sabe que é o arco, não torna aquilo mais marcante e ao mesmo tempo mais próximo da tua realidade? Então, sei, acho que são muitos aspectos assim que a gente pode discutir aqui, e acho que também é interessante que isso esteja acontecendo num momento em que a própria pandemia e toda a questão física, né, faz com que a gente reveja o tipo de moda que está sendo apresentado lá, os próprios estilistas também apresentando as coisas de uma forma diferente. Acho que tudo isso está sendo revisto, sabe? Foi uma instalação, talvez, póstuma, que eles brigaram, então, aí 60 anos para que fosse feita, não foi feita em vida, mas que talvez esteja no seu tempo mais adequado agora. Essa provocação no Moda Import de hoje, né? Onde estão nossos olhos, a atenção e a necessidade de algo que nos tire da normalidade, né? E não que a normalidade não seja boa, a gente vive com normalidade. Exato. A gente precisa de normalidade. A gente necessita dela para viver, né? Ninguém vive com uma revolução por dia, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Elementos para isso. Eu não quero uma revolução por dia, eu adoro a nossa rotina, a nossa casa, eu te amo, mas eu queria estar em Paris agora vendo a Semana de Moda e o Arco do Triunfo. Então trabalha. Assistam! Ouçam o Moda Importa para eu poder ir pro ano que vem. Muito obrigado, Dvoskin Cookies. Muito obrigado a Nelly, Água da Pedra, Grupo IESA e Viva Bartz. A gente tem um apoio emocional e de conteúdo de Still the Look, né? Que tá contando muito, né? Do que tá acontecendo, né, nessa semana de moda pré-porter lá em Paris. E com essa provocação, a gente vai embora e volta na semana que vem. Tchau, Marcela. Tchau, um beijo.